Olá, amigas e amigos do Nocaute. Eu tô de volta e essa semana eu gostaria de falar com vocês sobre esse crime ambiental ocorrido na barragem de Brumadinho, com o rompimento da barragem. Teve muita repercussão aqui na Europa, eu vi em vários canais de diversos países ser noticiada essa tragédia ambiental, não é? Com fortes elementos que levam a gente a concluir, né, que se trata mais uma vez de um crime ambiental. Isso por quê? Porque a Constituição estabelece o direito a um meio ambiente equilibrado como um direito fundamental, no artigo 225. E na medida em que a gente tem esse direito lesado, né, a gente tem aí a constatação de um ilícito ambiental, né, que é o que ocorreu no caso de Brumadinho. A nossa Constituição é uma Constituição que foca mesmo na raça humana, né, na espécie humana como um todo, e tem uma perspectiva que é antropocêntrica, diferente de uma Constituição, por exemplo, como a equatoriana de 2008, que é uma perspectiva biocêntrica, né, que vê a natureza ou a Pachamama, e é utilizada a expressão Pachamama, né, Mãe Terra, na Constituição equatoriana, no artigo 71, é um sujeito de direito a ser protegido, né? Então, essa é uma perspectiva biocêntrica de respeito à natureza como a entidade que ela é. Aqui não, a gente ainda vê a natureza como um bem, né? Um bem à disposição do homem, né? À disposição do uso humano. Bom, mas o que a gente pode falar desse crime, né, de Brumadinho, com aproximadamente 60 mortos, entre 300 e 400 pessoas desaparecidas? Foi algo que eu já tinha falado quando tinha ocorrido o mesmo tipo de crime em Mariana e também por ocorrência do golpe, né, em 2016, que é o dano eficiente, né, essa ganância lucrativa, né, exacerbada, que movimenta, né, a ocorrência desse tipo de crime ambiental. Né? O que é esse dano eficiente? Ele ocorre de diversas formas. A gente tem o dano eficiente com relação a direitos do consumidor, que é, por exemplo, o que as telefônicas, o que os bancos fazem com a gente quando nos mandam um cartão sem que a gente tenha pedido, ou quando nos dão um chá de cadeira no serviço de call center, que é terceirizado também, diga-se de passagem. Então, a gente tem também um dano eficiente trabalhista, um dano eficiente de capital humano, né, em que a vida do trabalhador, o trabalho do trabalhador, ele pode ser lesado, pode ser danificado, pode ser atacado, sem uma contraprestação devida. E a gente também tem um desrespeito ao meio ambiente, ou seja, é mais lucrativo para certas empresas desrespeitar, aliás, para grande parte das empresas é mais lucrativo desrespeitar a legislação ambiental do que cumprir com a legislação, né, e se preocupar com as gerações futuras. Então, infelizmente, desenvolvimento sustentável ainda é mais um ideal constitucional do que uma verdade, né? A gente sabe que a destruição do meio ambiente está ocorrendo a olhos vistos. Então, o que se lucra com o direito que se descumpre? Vale muito a pena o exercício daquela atividade econômica sem observar o direito. Então, isso se manifesta, por exemplo, porque as indenizações são em valores, muitas vezes, irrisórios se comparados aos lucros que as empresas tiveram. Então, por exemplo, agora, após a reforma
trabalhista em que há um parâmetro, né, para arbitramento de indenizações, atualmente, até decair a medida provisória, né, 814, então atualmente até de 50 vezes o valor do último salário do trabalhador, né? Então a gente tem aí esse balizamento bem por baixo do valor máximo das indenizações trabalhistas, que muito pouco representam diante do excesso de lucro que essas empresas têm. A gente tem aí, então, uma atuação, embora eu tenha visto uma atuação rápida do judiciário nesse caso, por exemplo, hoje eu já vi o despacho da Justiça do Trabalho que determinou o bloqueio de 800 milhões de reais da Vale, né, para cobrir eventuais despesas, né, desses trabalhadores, bem como arcar com despesas de funeral e tudo mais. Normalmente essas ações, se elas são ajuizadas de forma individual, elas demoram muito tempo. Então a empresa continua a lucrar, enquanto a família dos trabalhadores ficam ali, né, à mercê da celeridade, né, ou da falta de celeridade processual. A gente tem também uma atuação do legislativo, na medida em que a gente tem visto aí uma atuação legislativa no sentido de flexibilização das leis ambientais, né, permitindo toda a ordem de ataque ao meio ambiente, né? O massacre já começou, né, com a possibilidade de demarcação e limitação de terras pelo Ministério da Agricultura, né? E a gente tem aí a flexibilização inconstante, todas as falas, né, são no sentido de relativizar mesmo a punição de atos que lesionem o meio ambiente. E a gente tem o executivo, a falha executiva, a falha do dever de fiscalização do executivo. Como há um sem número de barragens prestes a romper, né? No estado de Minas Gerais, como vem alertando, né, diversos especialistas, e nada é feito, não tem quem fiscalize isso. A tragédia de Mariana não bastou. Então, são mais mortos, mais desaparecidos, né? E a gente tem também no artigo 225 da Constituição que, além do poder público, compete à sociedade, à coletividade, o dever de proteção do meio ambiente. Então, onde está a sociedade no dever de proteção ao meio ambiente? Onde estão aquelas pessoas que fizeram dancinha, botaram a blusa da CBF, encheram o pichuleco, eram tão cidadãs naquele momento? Onde estão essas pessoas para lutar pela causa ambiental? Então, é necessário que a coletividade também se una no sentido de fiscalizar de que forma as normas ambientais estão sendo desrespeitadas, de que forma o nosso meio ambiente está sendo vendido ao custo de muitas vidas. O dano eficiente, ele está presente em todas as áreas. A gente tem esse dano eficiente ambiental que eu acabei de falar. E a gente tem um dano eficiente constitucional. O dano eficiente também atinge a democracia. A deposição golpista da Dilma Rousseff, a prisão injusta e inconstitucional do Lula, o assassinato impune de Marielle Franco, a eleição falseada de Jair Bolsonaro e a renúncia desprotegida de Jean Willis. Quanto o mercado ganha cada vez que a democracia
é avalanchada pela lama dos interesses econômicos. E quanto nós perdemos? Um beijo, semana que vem eu tô de volta. Muito obrigada. Tchau, tchau.